Oi meninas, então nossa quinta videoaula, que na verdade vai ser a quinta e a sexta, eu vou dividir essa aula em duas partes, porque às vezes eu acho que é muito conteúdo, então pra ser mais devagarzinho pra vocês, tá? Então essa particularmente é a minha aula favorita do curso, que é o ciclo da vida judaica. Por que eu gosto tanto dessa aula? Porque é basicamente a nossa vida inteira dentro do judaísmo, né? Então, desde o momento que a gente nasce, vai crescendo, e depois se casa e passa por um período de luto ou morre, enfim. A vida judaica, ela é inteira, né? Não é só uma parte da nossa vida. O judaísmo, ele é a nossa vida inteira. Então, tem um momento para cada coisa, né? Tem as festividades e tudo mais. Então eu gosto muito dessa aula por conta disso. Então vamos começar. Eu botei essa frasezinha aqui porque eu acho ela muito legal. Nesses momentos de passagem, os rituais funcionam como um chamado. É como se as vozes de todos os judeus das gerações anteriores nos chamassem para resgatar o nosso lugar dentro da cultura e da história do povo judeu. É aquilo, às vezes a gente passa tanto tempo sem ir pra sinagoga, sem se sentir judeu, porque, mas eu nem tô fazendo as coisas que eu deveria e tal. E aí acontece um momento desse, e é aquele momento que a gente vai lá pra resgatar, assim, todo mundo, pô, legal, esse é o momento que a gente lembra que a gente é judeu, e todo mundo participa junto, e todo mundo vai lá, então eu acho muito legal esse sentimento, assim, de como se fosse um chamado mesmo, como ele fala, né? Os rituais funcionam como um chamado, é tipo dizendo, ei, vem cá, tu não deixou de ser judeu não, só precisa se lembrar um pouquinho, vem cá com a gente comemorar isso aqui, passar por essa situação, esse ritual. Então eu acho isso muito legal. Então a gente tem as fases da vida judaica. Quais são? Nascimento, vida adulta, casamento, morte e luto. Eu normalmente gosto de fazer primeira parte, nascimento e vida adulta, porque são as partes mais de boa, e depois casamento, morte e luto. Se eu ver que o nascimento e vida adulta foi muito rápido, eu já incluo um pouco de casamento nessa parte e deixo o resto para a segunda parte junto com morte e luto, porque normalmente casamento tem um pouco mais de detalhes, assim. Então, primeiro, nascimento. Brit Milá. Então, esse daqui é um ritual para os meninos, tá? Acontece no 8º dia de vida, normalmente de manhã cedo. A gente precisa de um padrinho, uma madrinha, um moel, e é nessa situação em que a gente dá um nome para esse menino, tá? A madrinha e o padrinho, a única exigência é que eles sejam judeus, e aí vai ser a escolha do casal, se vai ser alguém da família, se vai ser um amigo querido, enfim. O mohel é a pessoa que vai fazer propriamente a circuncisão, né? O que consiste a Brit Milá? É uma circuncisão, é a retirada da pele do prepúcio do pênis do menino. É isso no 8º dia de vida. Por quê? Porque lá na história com Abraão, quando Isaac nasceu, Deus ordenou que Abraão fizesse a circuncisão nele mesmo e em todos os outros homens que moravam com ele, seus servos, seus familiares, etc. Inclusive em Isaac, que estava no seu 8º dia de vida, e em Ismael, que era o seu filho, o filho de Abraão com a serva de Sara, que já tinha 13 anos. Então, Abraão fez em todo mundo a circuncisão, todo mundo passou pela circuncisão, e essa foi vista como a aliança de Deus com o povo judeu, a aliança de Deus com Abraão, tá? Pra gente nunca esquecer que Deus está sempre com a gente, que não importa o que aconteça, a gente faz parte do povo judeu, né? E aí, quem passa por isso são os meninos, no 8º dia de vida. Medicamente falando, e isso eu posso falar porque eu tô quase médica, a gente tem essa coisa do 8º dia de vida e coincide exatamente com a maior produção de hemoglobina do recém-nascido.
Quando o recém-nascido nasce, ele perde um pouco de sangue, ele perde um monte de alguns nutrientes, ele acaba perdendo peso, é um negócio. Mas aí, logo em seguida, esse gráfico já vai melhorando e as hemoglobinas, que são as nossas células sanguíneas, vão aumentando de novo. E outras células sanguíneas também que ajudam na coagulação e tudo mais. Então, oitavo dia de vida é meio que o momento perfeito, biologicamente falando, para fazer uma circuncisão, porque é o momento que o bebê tem menos risco de sangramento, a coagulação dele tá ótima, ele não vai ficar perdendo sangue, etc. Então é maravilhoso. E judaicamente falando, é o dia que Deus falou pra gente fazer, e é por isso que a gente diz que tudo tem um porquê, né? Então, assim, Deus não estabeleceu o oitavo dia arbitrariamente, não foi do nada, não foi só porque, sei lá, ele gosta do número 8, não. É porque tem uma explicação, é o melhor momento para se fazer isso. Só não se faz no oitavo dia de vida se por um acaso a criança nascer prematura, tiver alguma complicação, alguma coisa que a saúde dela não permita acontecer no oitavo dia de vida. E aí adia. E aí, se adiar, tem algumas situações. Porque se não adiar, se for exatamente no oitavo dia de vida, o que acontece? Independente se o oitavo dia de vida foi Yom Kippur, faz-se o Brit Milá. Não tem problema. Agora, se teve que adiar, aí não. Aí já tem algumas datas que não podem, tem que ser evitadas e etc. E aí tem que ver uma data que possa fazer, tá? Deixa eu lembrar agora. Tá, então a madrinha e o padrinho vão ser as pessoas que vão ficar ali mais diretamente com aquele bebê. A madrinha vai entregar o bebê pro padrinho. O padrinho vai estar normalmente ali, ó, naquela cadeirinha, a cadeira que a gente chama Kisei-Eliyahu, que é a cadeira de Elias, do profeta Elias, porque um dia, quando Elias, né, ainda estava no plano terrestre, ele falou para Deus que achava que ninguém cumpria mais o judaísmo, que as pessoas, tipo, não ligavam mais para nenhum ritual. E Deus disse que tinha um único ritual que todo mundo ainda fazia, independente de qualquer coisa, e que era o Brit Milá. E aí Elias deu uma teimadinha ali, falou que, mas será mesmo? Acho que deve ter alguém que não faz e tal. E aí Deus disse, não, eu vou te provar, e pra te provar, tu vai estar presente em todos. E aí uma forma de deixar o profeta Elias presente em todos é a cadeira. E aí ali, ó, vocês estão vendo essa partezinha, peraí. Vocês estão vendo essa partezinha aqui, que a cadeira de Elias eu costumo falar que parece um cadeirão de bebê, né? Já viram cadeira de bebê quando ele vai comer? É mais ou menos isso. E aí tem essa partezinha aqui de cima, que é uma madeira, e é nessa parte que o bebê fica, mas ele não fica na madeira. Normalmente a gente coloca numa almofadinha, um negócio pra ele ficar mais confortávelzinho, um negócio mais macio, né? Mas é basicamente isso que acontece. E aí o padrinho fica lá auxiliando, ajudando, assim, segurando o bebê e tudo mais. O que mais? Então a gente faz essa circuncisão no oitavo dia de vida, se tudo correr bem. Raramente o Brit Milá tem que ser adiantado em vez de adiado. Às vezes é quando o bebê já nasce assim com uma fimose muito grave, que ele realmente não tem abertura para sair o xixizinho e tudo mais. E aí o médico tem que fazer uma circuncisão meio que de urgência ali, logo após o parto, porque senão vai trazer muita complicação pro bebê. E aí o que acontece? Nessas situações em que a gente tem que fazer uma circuncisão antes do tempo, a retirada do prepúcio, e aí normalmente se faz em centro cirúrgico, e aí já é uma questão mais médica do que religiosa, né? Aí o que acontece? Aí ele não vai ter o Brit Milá depois? Vai, ele pode ter a cerimôniazinha, só não vai mais retirar a pele porque já retirou. E aí o que se faz é simbolicamente, pega uma agulhazinha, fura a pontinha ali da glande do pênis do bebezinho, só o suficiente para sair uma gotinha de sangue, não precisa ser mais que isso. E pega essa gotinha de sangue e coloca num potinho com areia, se eu não me engano,
e faz uma berahá, uma bênção. Isso também pode ser feito para homens que se converteram depois, né, de grandes no judaísmo e que por algum motivo médico provavelmente já tinham feito a circuncisão e aí não vão, obviamente, precisar passar pela circuncisão de novo, só faz esse ritual, tá? Então tem essas situações. E hoje em dia a gente já sabe que as taxas de problemas, né, de problemas mesmo, após a circuncisão são muito menores quando elas são feitas da forma judaica em vez de feitos num centro cirúrgico por um médico. Por quê? Porque a gente faz isso há milhares de anos, então já se tem uma técnica, um negócio, fora que o bebezinho tá ali no centro cirúrgico, não é um ambiente muito legal para ele normalmente vai ficar longe dos pais, e aí ele vai ficar estressado, e aí a taxa de complicação aumenta, enfim. Então, no Brit Milá ele tá rodeado de pessoas queridas, é um negócio super simples e rápido, não leva nem ponto, então é muito tranquilo, é uma coisa bem rapidinha mesmo. Eu vi já uns Brit Milot assim, muito rápido, que eu olhava, gente, mas já foi? Tipo, sério, o bebê nem chorou, tipo, rápido assim, então acontece muito. A gente tem mais a manha já de fazer o negócio. Aqui é um estudo, né, do New England Journal of Medicine, que é uma revista de artigos médicos, e aí mostra aí a taxa de complicações hospitalar, que é de 0,19%, e judaica 0,13%. Não é muita diferença, ainda assim são taxas muito pequenas de complicações, até por conta do nível do procedimento mesmo, que é muito simples, mas óbvio que nenhum procedimento está livre de complicações, elas existem, né, as complicações, mas para vocês verem que mesmo sendo pequeno, a judaica ainda tem menos do que a hospitalar. E aí, como eu falei, pelos níveis de protrombina, eu falei hemoglobina, mas eu tava pensando na protrombina, tá, galera? Que é a célula que é responsável ali na coagulação e tudo mais, e a vitamina K também, os níveis de vitamina K. Então, o que seria o mais indicado? Um médico ou um morrelo para fazer uma circuncisão? Do ponto de vista judaico e de tudo, aí a gente prefere o morrelo, né? Ele tem mais experiência, normalmente. Aqui em Manaus, a gente tinha o nosso morrelo previamente, ele ainda tá vivo, tá, gente? Mas é porque ele não é mais. É o seu Abraão Benzecri. Ele foi o morrelo basicamente de todo mundo nessa sinagoga, e ele também é médico, então assim, ele é os dois. Acaba sendo, na maioria das vezes, a gente pega um médico urologista da comunidade e diz, aí, tu vai ser o morrelo, tá? E aí ele acaba tendo conhecimento das duas coisas, porque o urologista já é quem mexe com isso, ele já faz normalmente esse tipo de cirurgia, mas inclusive em adultos, né? Então, enfim. Mas aí o seu Abraão já, um senhorzinho, se aposentou e tudo mais, e aí passou a bola pro próximo, que é o Marcos Cohen agora, se eu não me engano. É porque são muitos Marcos Cohen nessa sinagoga, são muitos Marcos Cohen, então é isso. Mas de qualquer forma a gente tem ainda o morrelo, e é isso, a gente acaba tendo um médico e morrelo, ele acaba sendo os dois, a gente tem dupla confiança de que vai dar certo. E é isso. E aí a gente tem o outro ritual, que é o Pidyon Haben. A gente só vai fazer Pidyon Haben com os primogênitos, os meninos primogênitos, no seu 31º dia de vida. Esse, diferente do Brit Milá, já não é permitido em todo e qualquer tipo de data, tá? Ele é proibido fazer em Shabbat e Yom Tov. Quem que faz, por que faz? Bom, antigamente, quando a gente tinha o templo lá em Jerusalém e tudo mais, os filhos mais velhos, eles eram tipo dados pela família para o serviço no templo. Então, quando esse menino ficar mais velho, ele vai servir ao templo como uma forma de agradecimento a Deus por nos ter dado um filho e etc. Então essa criança ia ser, né, ia cuidar do templo no futuro.
Hoje em dia a gente não tem templo, mesmo que tivesse, seria meio inviável que todo mundo fosse para Jerusalém para fazer isso. Então o que a gente faz é uma coisa simbólica. Os pais meio que vendem esse menino a preço de 5 moedas de prata. E 5 moedas de prata porque é um negócio muito simbólico mesmo. Tipo, não é um valor, tipo, R$5. É 5 moedas de prata. Eles mandam confeccionar, inclusive, só pra essa ocasião. E aí vendem ele pra quem? Pro Cohen, que é o sacerdote, né, da comunidade. Nós temos também um Cohen pra fazer isso. E depois, imediatamente, é feito o resgate desse primogênito, que é exatamente o Pidyon Haben. A venda não é o Pidyon Haben, é o resgate. Então, a gente resgata esse primogênito pelo mesmo valor de 5 moedas de prata. Então, eles venderam o Cohen, dá as moedas, e depois eles compram de volta o filho, meio que isso. E aí é uma cerimônia super rapidinha, faz uma bênção e tudo mais. É meio que, tipo... liberando aquela criança do serviço no templo, dizendo, não precisa, tá liberado, siga a sua vida. É meio que isso. Não é muito comum, vou confessar pra vocês, não é muito comum, não são muito, nunca vi ao vivo um Pidyon Haben, começa por aí. Já ouvi falar que fizeram, mas assim, não é muito comum, não vejo acontecendo com frequência na nossa comunidade. Até porque tem que ter essa característica, tem que ser o menino mais velho, né? Então, se for o menino mais novo, já não vai ter. Se for a menina mais velha, também não vai ter. Então, tem que ser o menino mais velho, aí faz. E aí, não é tão comum a gente ver acontecendo, tá? E aí, a gente tem um Sem Rabat, que é a tradição alegria da filha. Então, é quando a menina nasce. Aqui em Manaus a gente chama de fadas, porque vocês vão ver, a gente tem muitos termos em ladino para chamar os mesmos rituais que o pessoal fala em hebraico normalmente. Coisa marroquina mesmo, sabe? E aí, enfim, o nosso aqui a gente chama de fadas. E aí é uma cerimônia muito mais simples do que qualquer outra coisa dos meninos. É só para dar o nome da menina, apresentar ela para a comunidade. Normalmente faz no primeiro Shabat após o nascimento, mas não tem uma data certa. Pode ser feita depois, principalmente se a criança nasceu com algum problema de saúde, prematuridade. Também não é legal ficar expondo a criança muito cedo e tal, a muita gente, muitos germes. Então pode ser feito depois, tá? E aí o pai normalmente é quem fica responsável por apresentar essa menina à comunidade e aí anunciar o nome dela a todos, né? Tá, então a vida adulta, né? Que é o que vocês estão chegando agora. Então, Bar Mitzvah é a cerimônia de maioridade religiosa dos meninos. Aqui é quando os meninos têm finalmente total responsabilidade pelas suas decisões e ações, né? Então, o que eles fizerem de certo ou de errado é responsabilidade deles. E que idade é essa? A partir dos 13 anos de idade. Aqui eu coloquei umas fotos do Bar Mitzvah do meu próprio irmão. Vejam como os meninos com 13 anos são fofinhos, pequenininhos. Nessa idade a maioria não deu o primeiro estirão de crescimento ainda, então eles são muito fofos. E na cerimônia de Bar Mitzvah eles normalmente leem a Torá com a perachazinha deles. A gente vê eles dançando lá embaixo, em cima da tebá, né? É a primeira vez que eles colocam o talit e o tefilim. É o primeiro talit e tefilim deles, então é um momento especial também. E é uma preparação bem mais longa do que a da cerimônia de Bat Mitzvah, porque a cerimônia de Bar Mitzvah é bem longa, chega a durar 1h30, 2 horas, dependendo da perachá, enfim. Então é mais demoradinha. E é com 13 anos, essa maioridade religiosa. Não significa que ele possa dirigir ou ser preso ou qualquer coisa do gênero, é uma maioridade religiosa. Então, significa apenas que agora ele já sabe a diferença de certo e errado, por exemplo, e ele pode tomar essas decisões por ele próprio.
E aqui de Bat Mitzvah, a cerimônia de Bat Mitzvah para as meninas é a partir dos 12 anos. Dos meninos é com 13, normalmente não tem muita flexibilidade na idade. Para as meninas a gente fala que é a partir dos 12 anos, então a gente já é considerada maior de idade para o judaísmo nessa situação. E aqui eu coloquei as fotos da minha cerimônia de Bat Mitzvah, que todo mundo sabe que eu odeio essas fotos, mas tudo bem. Na minha cerimônia eu já tinha 14 anos. A puberdade ainda estava me maltratando nessa época. Tudo bem. A gente supera ou não, né? Mas assim, mesma coisa, a diferença é que a nossa cerimônia ela é muito mais recente, então ela é muito mais simples. A gente não lê a Torá, a gente só abre o Erralo, mas a gente nem retira nenhum Sefer Torá de lá de dentro. Mas tem também as orações, as bênçãos. Aqui nessa primeira foto é o seu Isaac fazendo a Berachá em mim. E a gente fala, canta. É uma cerimônia rapidinha, dura mais ou menos meia hora, é bem tranquila. É mais para simbolizar para a comunidade que, opa, agora eu sou maior de idade, meio que isso. E a partir desse momento a gente passa a ter inúmeros direitos e deveres e responsabilidades, mas a gente tem 3 mandamentos que são nossos, exclusivos das mulheres, né? No total, nós temos 613 mandamentos no judaísmo. A gente sempre fala de 10 mandamentos, mas na verdade são 613. E muitos são divididos entre homens e mulheres, mas a maioria, digamos assim, é exclusiva dos homens, porque eles têm algumas coisas mais específicas. Então, tipo, colocar o tefilim, colocar a talita, não sei o que, tarará. E que muitas dessas coisas a gente é liberada, digamos assim, de fazer. Mas tem 3 que são nossos, né? Que são acendimento das velas de Shabbat, fazer a separação da halá. Para quem não viu ainda, tem um vídeo de ensinando vocês a fazerem halá no Classroom, tá? Tem essa parte da separação da halá também, tudo bonitinho explicado. E a gente também passa a ter responsabilidade de fazer o mikveh, que é a imersão, né, numa água para purificar, principalmente após o ciclo menstrual. Até porque normalmente é com 12 anos mais ou menos, né, que a gente fica menstruada a primeira vez, então meio que é por isso também que a gente com essa idade vira maior de idade, tá? Então a gente faz a imersão no mikveh, que tem uma berahá para purificar após o ciclo menstrual e tudo mais. Enfim, então a gente tem essas 3 obrigações como mulher judia a partir desse momento. Bem tranquilo, né? Então, como foi rapidinho, a gente já começa a falar sobre casamento, então. Então, casamento, né? Aí aqui é já para adultos de verdade, não é só adultos, como a gente fala em bar e bat mitzvah, mas aqui no casamento já são adultos mesmo, né? A gente não vai deixar criança casar. Então, casamento judaico. Aqui a gente vai falar de casamento judaico. Entendam, é casamento que ocorre entre 2 judeus, tá? Então, a gente vai falar mais um pouco disso pra frente, mas é casamento judaico. Então, o casamento dentro do judaísmo, ele não é visto como um sacramento. O que seria um sacramento? No cristianismo, principalmente na parte católica, eu não sei como funciona essa parte na evangélica, mas na católica existem os sacramentos que a pessoa tem que cumprir. Então tem o batizado, tem primeira comunhão, crisma, casamento é uma delas, enfim. Que é basicamente, tipo, você tem que passar por aquilo, é obrigatório e tal, tipo, eu não sei explicar direito o sacramento, mas é visto mais como uma coisa obrigatória, sabe? No casamento, no judaísmo, não é obrigatório, mas é estimulado, obviamente, e é um acordo entre 2 pessoas de santificar as suas vidas, tá? Então, é uma coisa que a gente entende, ok, são 2 pessoas que estão ali se comprometendo nesse acordo,
que se amam e tudo mais, e elas vão usar esse acordo do casamento para santificar suas vidas, porque o casamento é uma coisa boa, tá? Não é ruim. O casamento é muito estimulado no judaísmo por 3 motivos principais, que são eles: reprodução, companheirismo e estabelecimento do lar nuclear. Então, reprodução é importante, ter filhos, tá? Isso é muito estimulado dentro do judaísmo. Companheirismo, porque você tem ali uma pessoa que vai ser sua parceira pro resto da sua vida. Porque a gente sempre pensa, e os filhos, não sei o quê. Porque mesmo quando os casais não têm filhos, seja por opção ou porque acontece alguma coisa, mas assim, mesmo aqueles que têm, né, em algum momento os filhos crescem. Então, quem vai ser seu parceiro ali em todos os momentos, na saúde, na doença, todo aquele discurso que a gente conhece de filme e tudo mais, é o seu parceiro, né, seu marido, sua esposa. Então, companheirismo é um ótimo motivo. E estabelecimento de um lar nuclear. Então, você ter aquele lar, aquela família, aquele núcleo familiar, entendeu? Que é importante para o ser humano. O ser humano não é um ser solitário, ele é um ser social e coletivo. Então, ele precisa disso, tá? Coisas aqui relacionadas ao casamento judaico. O sexo antes do casamento é desestimulado, tá? Ninguém no judaísmo vai ficar estimulando vocês a fazerem isso antes do casamento. A gente sempre vai estimular a fazer dentro apenas. Cada pessoa vai tomar decisões sobre a sua vida, mas no geral o judaísmo vai desestimular a prática sexual antes do casamento. Uniões proibidas, temos algumas. Em Levítico tem essas passagens aí que vão falar sobre as relações consanguíneas. Elas são proibidas, então bizarrices, tá, gente? Mas às vezes a gente tem que falar coisas óbvias, porque, enfim, o que é óbvio pra mim pode não ser óbvio pra outra pessoa. Então, pais com filhos, irmãos com irmãos, tio com sobrinho, sabe? Essas coisas assim? Não. As únicas relações consanguíneas que são permitidas são entre primos. E isso, inclusive, nas legislações dos países. Então, na lei brasileira, é permitido também relação entre primo e casamento entre primo, mas qualquer outra relação consanguínea não é, tá? O Cohen também não pode se casar com uma divorciada, uma viúva de Halitzá ou uma convertida. Não é que ele não possa, mas é que se ele casar e ele tiver filhos dessa união, os filhos não continuam a linhagem de Cohen, entendeu? Então, tem regras pro Cohen se casar, entendeu? Ele pode se casar com alguma dessas pessoas, mas aí já os filhos não vão seguir a linhagem de Cohen, então por isso que se fala que não pode. Poligamia e monogamia. Vamos lá. Apesar de ter casos de poligamia na Torá e não ser proibida pelo Tanar, a prática monogâmica prevalece no judaísmo. A gente tem alguns casos, por exemplo, Jacó, que foi casado com Leia e Raquel, tem algumas outras histórias assim, mas, no geral, o que a gente tem de regra no judaísmo é uma pessoa casada com uma única outra pessoa e elas casadas unicamente entre si, e é isso, tá? Então, poligamia não é uma prática comum no judaísmo, mas não é proibida, assim. Sendo sincera e honesta, não é proibido, tá? Mas a gente leva pelo que é mais praticado e a gente mantém na monogamia, e é isso aí. Casamento misto ou interreligioso. O que seria isso? É o casamento entre uma pessoa judia e uma pessoa não judia, independente se ela é ateia ou se ela é cristã, budista, muçulmana, independe. É casamento misto. É proibido no judaísmo, tá? Ai, Beck, mas tem um monte de gente na sinagoga que é casada com um judeu. Às vezes, sei lá, meu pai, minha mãe, entendeu? Casou com uma pessoa que não é judia. É verdade, eu sei disso, nós sabemos disso. Mas os pais de vocês, se um deles é judeu e o outro não, eles com certeza não puderam fazer a cerimônia
de casamento judaico, no judaísmo, entenderam? Eles são casados na lei brasileira, no civil, ok, porque a lei brasileira não tem nada contra pessoas de religiões diferentes se casando. Mas, da mesma forma que você não vai ver um católico casando com um evangélico num casamento interreligioso, apesar dos dois serem cristãos, até tem já hoje em dia quem faça esse tipo de cerimônia, né? Às vezes vai um padre e um pastor, enfim. Mas, no geral, nem isso dá, entendeu? Porque, normalmente, para você casar numa igreja católica, por exemplo, os dois têm que ter um documento comprovando que foram batizados na igreja católica. Normalmente, os dois têm que ter passado, pelo menos, por primeira comunhão e tal. Então, assim, não é o judaísmo que é chato, tá? Toda religião, normalmente, só pode fazer casamento naquela religião se os dois forem daquela religião, tá? Então, não dá pra você, judia, querer casar com uma pessoa não judia dentro do ritual judaico. Não vai acontecer, ninguém vai dar essa autorização, simplesmente não vai rolar. Aí, agora, se essa pessoa tiver interesse em se converter ao judaísmo, porque ela te conheceu e viu, nossa, que legal, eu acredito muito nisso que você tá falando, eu acho que essa religião é realmente a religião que eu quero seguir pra minha vida, eu quero me converter. Aí sim, quando ela tiver se convertido, aí ela é judia, não tem status de convertida, é status de judeu, judia, aí sim essa pessoa pode casar com você. Beleza? E que aí passa a ser um casamento judaico, normal, tá bom? Então, a cerimônia de casamento. Acho que agora eu vou dar uma pausa pra gente entrar na parte 2 da aula, porque aí já começa a ficar mais longuinha a aula, então vamos dar uma pausa aqui, parte 1 finalizada, tá? Até essa introdução de casamento. A partir daqui, a gente tem a parte 2 da aula, que é a finalização de casamento e morte e luto, ok? Beijinhos.